A gente vai começar, então. A gente já esperou os 2 minutinhos que eu falei. A nossa aula 59. E a gente vai começar fazendo uma prece, pedindo ajuda à espiritualidade para que nos intua, nos ajude nessa caminhada. E vamos pedir também àquelas pessoas que estão no palco, que se está chegando mais gente aqui, as pessoas que estão chegando agora, que se forem falar, use o microfone aberto, se não forem falar, deixe o microfone fechado, porque na gravação dá eco, né? E aí atrapalha a gravação. Perfeito. Então, nós vamos começar a nossa aula 59 fazendo uma prece de agradecimento a Deus, nosso Pai, a toda a espiritualidade que trabalha nessa casa de luz, aí de Itapuã, que sempre haja luz, que sempre haja trabalho, que sempre haja união e fraternidade, que os bons espíritos estejam com todos vocês e com todos nós. E que nesse instante, Senhor, que nós buscamos estudar, aprender para fortalecer a nossa direção no bem, pedimos a tua ajuda, o teu amparo. Fortaleça esse estudo, fortaleça essa casa e a todos nós com a tua misericórdia. E que nós sempre possamos estar dispostos, atentos e voltados para o aprendizado e para o crescimento. Graças a Deus. E o nosso assunto é o mesmo assunto, porque eu lembro que eu falei, nós estávamos falando do item 222, que na verdade não é uma pergunta. O item 222 é um estudo, é uma reflexão feita que traz informações importantes sobre a reencarnação, sobre a vida espiritual, e muita de nós pode falar assim, mas isso eu já sei, já estudei tanto, mas a gente está estudando o Livro dos Espíritos, e muitas das vezes nós voltamos nos temas básicos, e muitas das vezes também nos temas básicos, voltando neles, a gente vê alguma coisa diferente. Isso é importante. Então, nós vamos seguir aqui, porque ele coloca nessa questão 222, alguns itens, alguns pontos que são interessantes de análise, para a gente pensar, refletir, e para que vocês, através dessas marcações que eu faço, e que são marcações que eu faço por uma opinião, de achar que essa é uma coisa importante, pode ser que tenha outras que eu deixo passar, mas é para a gente refletir, é para a gente pensar, e se vocês têm alguma dúvida, alguma ideia, alguma coisa interessante que viu sobre alguma delas, fiquem à vontade para interromper a hora que quiser, tá? Então, vamos lá. Estamos falando do item 222, que não é uma pergunta, é um estudo, né? É um contexto de análise que é feito pelo Kardec, pela espiritualidade. Então, ele diz assim, admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo, que antes de encarnar só dispõe de faculdades negativas, perguntamos: por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Então, alma com aptidões diversas, sendo que muitas das vezes uma educação para 2, 3, 4, 5 espíritos na mesma casa, no mesmo local, mas com aptidões totalmente diversas, isso a gente conhece, todas as famílias conhecem bem isso, e ele pergunta, como que pode, se não tinha nada, foi criado o corpo, e a alma, quando criou o corpo, chegou, né, foi criada também, então essa é uma questão de reflexão, que ele impõe uma reflexão para se mostrar a veracidade ou a opinião ou o fato da reencarnação. De onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? Então aqui está colocando assim, olha, mas espera, se todo mundo é criado no mesmo instante, corpo e alma, então isso significa que ninguém nasce sabendo mais que ninguém. Mas o que é interessante e que nós temos notícias, sempre tivemos e temos notícias no mundo atual com os meios de comunicação, e a gente sabe disso, de muitas crianças, às vezes muito novas, tocando piano. Tem um garoto aqui do Brasil, lá do norte, que ele
se diz um médico, e os médicos ficam assustados de ver a capacidade de compreender as coisas que ele faz, e ele está no YouTube. Mas e daí? Como que é? De onde, por que ele é assim, por que os outros não são? Por que existe uma grande quantidade de espíritos encarnados que são, quando fala medíocre, é assim, porque não tem muita inteligência, não tem um desenvolvimento, não tem desenvolvimento quase nenhum, é precário no aprendizado, isso é comum, e tem aqueles que têm uma capacidade enorme de aprendizado. Isso a gente pode perceber na própria família. Quando você olha uma criança de 2 anos e uma outra da mesma família, diferente. Uma é extrovertida, compreende as coisas, se adequa fácil, a outra é difícil. Então, tudo isso nos leva a crer que quando se teve o corpo, a alma que ali está, ela não foi criada ali, ela já tinha um aprendizado. Então, é essas coisas que ele está colocando aqui. Donde em as ideias inatas ou intuitivas, que noutros não existem, está falando mesmo com palavras diferentes. Donde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, constratando com o meio em que elas nasceram, isso aqui é uma coisa que a gente observa a mãos cheias, se a gente quer. Quem trabalha dentro de movimentos espiritualistas, espíritas, o que for, e quem trabalha no ramo da assistência social, nas casas religiosas, observa isso claramente. Você vê uma família, você vê cada um de um jeito. Você vê famílias com dificuldades, outras com mais dificuldade, umas com filhos melhores. Isso é comum. Crianças pequenas já com certos vícios, alguns instintos muito difíceis, porque tem dificuldade, aí vai para o roubo, vai para o furto, levando vantagem. Isso a gente percebe. Então, não faz sentido que isso venha do nada. Como assim? Veio de onde? Não, ele aprendeu. Não aprendeu assim, né? Com essa facilidade. Isso já faz parte da fragilidade espiritual daquele ser. Vamos ver se tem mais alguma coisa. O item 5. Por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que os outros? Então, se você tira a educação fora, que ele está dizendo assim, né? Você se abstrai da educação, você pode dizer, não, esse aqui é muito adiantado, teve uma boa escola, e não sei. Não. Abstraindo da educação, uns já são mais adiantados que os outros. Na mesma família, com a mesma condição, você vê isso, né? Você vê isso. Porque há selvagens e homens civilizados? Se tomardes de um menino otentonte, recém-nascido, e o educardes nos nossos melhores liceus, fareis deles algum dia um Laplace ou um Newton? Que ele está dizendo, olha, se você pegar um ser que nasceu numa tribo indígena, numa situação bem precária, você educar aquela criança dentro de uma escola e tudo muito boa, ele vai ser um Newton, um Laplace? Vai ser um grande? Provavelmente não, ou provavelmente sim, porque aí tem o outro lado da história. Pode ser que aquele espírito nasceu naquela condição, por alguma razão, mas que ele seria, já dentro da linha de evolução dele, adotado e colocado na condição que ele deveria estar. Pode ser. Mas fora isso, não vai, porque ele não tem um aprendizado passado suficiente, um arcabouço psíquico dele, ele não é suficiente para suportar um ensinamento mais profundo. Isso também é fácil de entender. Então ele vem falando, qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver esses problemas? É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem, ou são desiguais. Da uma ou outra. Não tem meio termo. Ou é uma coisa ou é outra. Elas são iguais ao nascer, junto com o corpo, tudo igual, ou são desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? Então, tudo que ele falou ali atrás, se elas são iguais, não faz sentido. Não pode ter aquelas divergências. A não ser que a educação é tão precária e outra é tão boa. Mas nós estamos falando disso, nós estamos falando de pessoas que nascem em situações difíceis. Nós pegamos grandes espíritos do próprio Brasil aqui, a gente vai ver escritores, a gente vai ver políticos
que nasceram em situações difíceis, né? Nós pegamos como é que é o nome dele? Meu Deus do céu, o Águia de Aia. Eu esqueci, dá um branco, né? Se alguém lembrar e fala aí. Mas que tinha condições, algumas condições, mas que fez coisas incríveis. Teve um que era negro, viveu na favela e é um grande escritor. Então, essas coisas são coisas que ele traz dentro dele. E vai ter uma hora que ele vai ter alguma oportunidade, nem que seja precária. E nessa oportunidade, nessa reste de luz que aparece, é suficiente para que ele entre e cresça. Disse A que isso depende do organismo. Mas então, achamos-nos em presença de mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria, deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Não é? Tudo às suas imperfeições físicas. E, de novo, a gente tem exemplos no mundo que já são mais escassos, mas tem, de seres com imperfeições físicas enormes, fazendo trabalhos que a gente até inveja, vamos falar assim no bom sentido, de ver a grandeza do trabalho com aquela capacidade física limitada. A gente sabe disso. Está no YouTube, a gente sabe disso. Né? Então, tudo isso mostrado nos dá um reforço, nos dá uma tranquilidade de nós termos abraçado a doutrina espírita e a teoria da reencarnação, porque ela responde a tudo isso. Né? Se as almas são desiguais, agora ele vai falar das desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas corresponderá a essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Então está dizendo assim, se as almas então são desiguais, quer dizer, criadas naquele instante já desigual, então Deus criou almas desiguais, algumas com capacidades de fazer grandes feitos e outras mesquinhas ou medíocres. Então, de novo, não adianta falar, não tem reencarnação, mas elas foram já criadas assim, uma mais, uma menos. Como assim? Né? Então, ele vai voltar e falar assim, não faz sentido, vamos para o contrário, admitamos ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma, e tudo se aplica. Pronto. Teoria da reencarnação, existências anteriores, todas criadas simples, ignorantes, iguais, e daí cada uma segue o seu destino, segue a sua vida, e ali o aprendizado vai ser diferente, porque é exposto a isso, não é exposto àquilo. Né? E aí tem as coisas que a gente não entende que acontece ali, que cria capacidades diferentes. Né? Ao nascerem, traz os homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados, conforme o número de existência que contem, conforme já esteja mais ou menos afastado do ponto de partida. Então, a gente tem que pensar nisso também. Né? Ele reencarna, mas ele já adquiriu conhecimento, ele já está muito mais longe do ponto de partida do que um outro que às vezes vive com ele. Então, ele vai ter mais capacidade, mais rapidez para aprender do que o outro. Né? Dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades. Então, nós estamos aqui numa reunião de indivíduos de idade igual, mas várias idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcional ao número de anos que tenha vivido. Então, você pega uma criança de 10, uma de 15, um de 20, um jovem de 30, 40, 50, 80, junta tudo. O que você vai ter ali? Né? As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para do corpo. Então, se você olhar uma reunião de indivíduos encarnados, com idades diferentes, você começar a fazer uma pesquisa, você vai ver que aqueles com mais idade, tendencialmente, terão mais conhecimento, mais maturidade sobre as coisas do que os mais jovens, e assim sucessivamente, até crianças que não têm conhecimento quase nenhum, tirando as exceções. Né? Reuniu em certo dia 1 milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu encubra todos os dias precedentes ao em que as reuniste, o que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Perguntareis, naturalmente, como é que uns são grandes e outros pequenos? Uns são velhos e outros jovens? Instruídos outros ignorantes? Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhe oculta o passado,
Vierdes a saber que todos viveram mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. Agora, em vermelho, né, para chamar a atenção, é que apenas vemos o presente e não o passado. E é interessante essa frase, é que apenas vemos o presente e não o passado. Por quê? Porque nós somos espíritas. Então, teoricamente, a gente fala assim, não, mas a gente é espírita, a gente não é assim, a gente é. O efeito da encarnação é muito forte na gente, da gente querer viver essa vida e tirar o proveito, e a gente esquece, a nossa mente não alcança, e ela só vai alcançar essa compreensão quando a gente crescer espiritualmente, quando ela se dilata e ela percebe o quão pequena é uma vida, uma encarnação. Nós ainda não temos essa condição. A esse raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral. Tudo isso. E verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria lhe dá explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se as que não explicam ou aquela que se explica? Então, ele está fazendo uma pergunta para nós, né? De novo, interrompam quando quiser. À vista da sexta interrogação acima, que seria dessa passada, dirão naturalmente que o Otentonte, ou o ser índio, incivilizado, é de raça inferior. Perguntaremos então, se o Otentonte é ou não um homem. Se é, por que a ele e a sua raça privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucásica? Se não é, por que tentar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isto. Segundo ela, não há muitas espécies de homens, há somente homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém todos suscetíveis de progredir. Não é esse princípio mais conforme à justiça de Deus? Então está colocando bem claro assim, olha, é um homem. É índio, não é índio? É incivilizado, é civilizado? Não importa, é um homem, é índio, vive no meio do mato, é um homem fisicamente, então ali tem um espírito. E todos na mesma condição de crescimento e de aprendizado. Então não pode dizer, é uma raça inferior, não tem raça inferior. Não existe raça inferior e raça superior, isso não existe. Isso é criação do homem, desse mundo que a gente criou para a gente colocar as pessoas em situação de privilégio ou em situação de preconceito, de diminuir o próximo, né? Ou de escravizar o próximo. Então, isso é importante entender, tá? Muito bem, vamos lá. E aí continua aqui, né? Vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se considerarmos, tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. Olha que interessante, você está olhando o passado e o presente, mas se você olhar para o futuro, é a mesma dificuldade. Se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Então, se a gente considerar as mesmas premissas, e se pensarmos agora no futuro, como é que vai ser o futuro de um homem, né? Um Otentote, um selvagem e um homem civilizado? Vamos lá. Estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro, no tocante à soma de felicidade eterna que lhes caiba? O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se virá a ocupar a mesma categoria de outro, que se conservou em um grau inferior de adiantamento? Não por sua culpa, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? O que praticou o mal por não ter podido instruir-se será culpado de um estado de coisas cuja existência não dependeu dele? Então,
Trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens, mas em contraposição a um que fica esclarecido, milhões de outros morrem todos os dias, antes que a luz lhes tenha chegado. Qual a sorte desses últimos? Serão tratados como réprobos? No caso contrário, o que fizeram para ocupar a categoria idêntica dos outros? Nenhuma explicação para isso, né? Que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nenhum bem nem o mal? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor? Sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo, já que não teve vida passada. Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida? Quer dizer, por que eles não passaram pelo sufoco, pelas dificuldades que a maioria passa? Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Admitam-se as existências consecutivas, e tudo se explicará em conformidade com a justiça de Deus. O que se não pôde fazer numa existência, faz em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real, e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos que topem no caminho. Então, vocês vão vendo que, na medida que a gente vai entrando um pouco mais nas questões relacionadas a esse tópico de reflexão, mais a gente vai percebendo a eficácia da lei de progresso, da lei de vidas, né, sucessivas, de aprendizado, da criação igual para todos e do final igual para todos, que é o que ele fala ali. É a felicidade, Ô, é a perfeição. Oi. Tudo bom? Tudo bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, quer dizer que as pessoas, vamos supor, aquelas pessoas más que a gente, às vezes, até arrepia, essa pessoa, ela pode evoluir, então, na verdade. Ela não tem uma sentença, né? Tem. Tipo o Hitler da vida. Exemplo. Não, tem uma sentença sim. A sentença deles é a mesma da nossa. Todos serão espíritos puros e felizes. Essa é a sentença. Isso existe. Uhum. Isso não pode ser escolhido. Não tem jeito. Você só pode prorrogar. Então, quando você é mau e você entra no mal, o mal toma conta de você, você se torna um ser cruel, que a gente olha coisas e a gente fala, não é possível, esse espírito não tem jeito. Tem. Uhum. Ele vai encontrar o caminho. Vai encontrar o caminho. E quando ele encontrar o caminho, ele vai fazer diferente e vai se tornar um espírito bom. Esse é o propósito, não tem escapatória para isso. Mas por isso eu falei aquela hora assim, olha, a gente é espírita, a gente sabe que tem reencarnação, sabe que tem a lei do progresso, sabe de tudo isso, mas no fundo, a gente ainda não traz isso para a nossa vivência, porque a gente é muito voltado para o que a gente vê no dia a dia, a nossa visão é temporal. A gente não tem uma visão atemporal ainda, a gente não está nesse nível. Uma visão temporal significa que as coisas que ocorrem no seu mundo, no seu dia a dia, é o que conta. Então, dependendo da situação muito crítica, você deu um exemplo. Então, o que eu estava dizendo é assim, quando a gente vive nesse mundo de expiação e prova, com uma visão muito temporal, ou seja, voltado para a vida atual, tudo é nossa vida atual. Mesmo sendo espírita, sabendo que a gente vive há muitos séculos, muitos milênios ou muitos milhões, e viemos trazendo aprendizado, e que vamos ser espíritos puros, e vamos evoluir, vamos todo mundo chegar lá, sem exceção, não tem exceção, não pode ter exceção e não existe exceção. Como a nossa visão é temporal, e você tem num mundo que nós vivemos um espectro de espíritos numa situação espiritual muito crítica mesmo, assim, absurdamente crítica, você citou um exemplo do Rita, mas tem um monte. A gente imagina assim, não, mas para esses casos não é assim, né? Não tem jeito, aquilo é meio que um demônio, né? Mas aí se a gente pensar em demônio, a gente vai pensar numa lei diferente da que a gente estuda. Porque o demônio seria alguém que foi criado já ruim, mau, cruel. Não existe. Isso não tem. Então, ele se tornou porque ele escolheu alguns caminhos que o levou a isso. Mas, em algum momento, ele será conduzido a situações que ele vai começar a mudar e vai mudar o caminho. Isso é inevitável.
Nós não estamos falando de tempo aqui, preocupado com isso, não. Em 1000 anos, 10 mil anos, não tem problema com o tempo, não. A questão é que a vida faz isso, de um jeito ou de outro. Olha, eu lembro uma vez que você falou sobre uma história, eu não lembro agora, eu lembro que eu tenho uma apostila até, que eu não lembro quem foi, que foi até, eu não lembro se foi Lúcifer, que é algum espírito do bem, e ele, tipo assim, ele tava taxativo, não quero mudar, eu quero ficar aqui, para mim. Você lembra de uma história assim que você contou? Acho que foi quando a gente fez alguma aula, agora eu não lembro. Eu não sei, acho que não sei se foi comigo, porque essa história eu não contaria. Que essa história é meio a história da carochinha, né? Assim, os espíritos, eles têm opção, e se ele escolhe o caminho errado e ele vai sempre naquele lugar ali, ele vai passar 1000 anos, 10 mil anos, 50 mil anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos, não importa. Ele só vai afundando. Mas tem uma hora que não tem mais jeito. Por exemplo, nós estamos vivendo a transição planetária. O que é a transição planetária? É um movimento que já passou lá no passado, quando nós nos tornamos planeta de expiação e prova, saímos de primitivo para expiação e prova. Ali já teve uma transição e teve migrações vindo e migrações indo. Tá? Agora estamos vivendo uma outra etapa diferente, é uma nova série. Agora nós estamos vivendo uma nova série, que é o mundo em regeneração e expiação. Nesse momento, desde 1800, quer dizer, século XVIII, lá no início do século XVIII, mais ou menos, já começou a transição que está vindo e ainda vai durar mais algumas décadas. Esse processo já está agora no ápice. Então, as notícias que nós temos é que já foram enviados para outro mundo, né, espíritos que não se adequaram e que não vão se adequar. Então, eles vão para outros mundos, começam de novo. Eles começam de novo, mas eles então estão condenados. Não! Começa de novo para ajudar aquele planeta que é muito mais complicado. Eles têm esse objetivo. Assim como os capelinos, quando vieram para cá, para a Terra, vieram para cá, eles eram espíritos que tinham conhecimento tecnológico, mas moralmente ainda muito baixo, mas já, ainda assim era melhor que o nosso. Vieram nos ajudar e muitos já foram embora. Mas ainda tem capelino aí perdido, que vão ser expurgados de novo. Isso acontece, pode ser quantas vezes for, mas um dia isso para, porque o espírito não resiste. Porque eu penso o seguinte, quando isso acontece, é que o corpo está vencendo o espírito. Tá? Porque o desejo do espírito é a luz, é o aprendizado, é ser feliz, é atingir a luz. Esse é o objetivo de um espírito, qualquer espírito. Quando ele começa a caminhar num caminho diferente, ele começa a ver o objetivo físico, temporal, do corpo. Só isso que interessa a ele. É por isso que isso é importante até para nós espíritas começar a refletir mais sobre esse tipo de coisa que a gente enxerga na vida. Quando ele começa a mudar esse pensamento, ele começa a ver que, peraí, se eu tenho que atender o espírito, eu estou atendendo o corpo, e cada vez está pior, eu estou fazendo alguma coisa estranha. Mas ele vai ter que aprender. Concorda que ele vai ter que aprender, primeiro, que existe um espírito, porque ele acha que é só o corpo mesmo. Isso, às vezes, é muito tombo que vai levar para até descobrir, não, eu tenho esse corpo, depois tem aquele, e eu fico fazendo as coisas que o corpo quer, mas o que o espírito quer eu não faço, mas pera. Isso não é uma coisa simples. Se fosse simples, todo mundo evoluía muito rápido. E não, a gente não evolui muito rápido. Todo espírito que encarna, o corpo físico é como se fosse assim, algo que exigisse muito deles para o corpo. Se o espírito é fraco, no sentido que não evoluiu, não aprendeu muito, ele vai ceder. Então, ele vai ceder, ele vai ter que aprender. Mas vai levar tombo, vai aprender através da ajuda, vai ter 1000 coisas que vai acontecer na nossa vida para nos ajudar. E na nossa vida a gente já sabe, se a gente contar uma historinha rápida, a gente vai perceber que com a gente mesmo já aconteceu algumas coisas que nos posicionou numa situaçãozinha um pouco melhor. De tentar querer saber das coisas, pelo menos, que isso já é um bom começo. Mas não existe espírito nenhum, impossível. Um espírito que foi luz, recaiu, luz, esquece. Isso é história de algumas religiões, mas que o espiritismo não abraça, tá? Porque não faz sentido. Espírito que evolui a um nível muito alto, ele não tem como cair, não existe isso, gente.
Ele venceu as coisas que tinham que ser vencidas, ele não vai querer voltar de novo, só volta como missão, como Jesus, né? Como João Evangelista, o que é o Francisco de Assis, são espíritos muito abaixo de Jesus, muito, mas com um nível já muito elevado, não cai, não tem como. Ele já é um espírito com visão fora do tempo. Ele não vai voltar a visão dele para o tempo. Então não existe espírito, chegou lá em cima, não, mas eu quero ficar lá no... para com isso. Essa é uma visão mal contada que as pessoas aceitam, porque é uma coisa simplória. Uma pessoa que não tem uma visão fora do tempo. E a nossa visão espiritual tem que ser fora do tempo. Aceitando que estamos encarnados e que temos coisas para fazer. Mas o que a gente sabe do Hitler, e aí também eu vou dizer que é o que eu ouvi, eu não vou dizer que é uma verdade, é que ele foi colocado como é que fala? Como se fosse assim, numa prisão por 1000 anos, mais ou menos. Né? E essa prisão, ela existe num planeta que não foi planeta, virou planeta, virou, que é Plutão. E eu sei de uma história também que o Mahatma Gandhi pediu a Jesus pessoalmente que ele queria ir para esse local para trabalhar com Hitler. Aí você olha assim as duas coisas e fala, Deus Pai, só um Gandhi para trabalhar com um espírito desse porte para ajudar e realmente fazer alguma coisa. Mas isso é uma história. Tá? Uhum. Mas é isso, Luciano, não sei se te ajudou, mas é isso. Não, é que a gente, na verdade, fica, é o que você falou, a gente fica preso na matéria, né? Então a gente começa a ver que tem muita gente que você fala, meu Deus, como é que pode uma pessoa dessa evoluir, né? Você começa a ver na história... Eu falei, antes de você fazer essa pergunta, eu falei, não sei se você já estava aí, mas eu falei disso umas 2 planilhas atrás, que nós, mesmo sendo espírita, com tudo que a gente estuda, o fato de estar encarnado é muito forte, é como se fosse um imã que te segura nas coisas materiais e nos desejos materiais. Para você extrapolar isso, é um outro item de progresso que você tem que fazer. É como se dissesse, é uma barreira grande a ser vencida, talvez uma das maiores no determinado nível. E quando você vence essa barreira, a sua visão sempre vai ser a visão, vamos falar assim, atemporal, espiritual. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, aqui ele está fazendo uma consideração que essas questões vão se multiplicar. Sempre vai ter gente contando uma história, falando alguma coisa, isso não pode, isso pode, né? Porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontram solução. Limitamos a formular de ordem mais geral, como quer que seja, alegar-se-á, talvez, que a Igreja não admite a doutrina da reencarnação, logo ela subverteria a religião. Não temos o intuito de tratar dessa questão nesse momento. Lembra que isso foi escrito numa época complicada, numa época que a religião católica, que era forte na época, ela tentou combater o espiritismo, queimou os livros, teve os incêndios, né, acho que de Barcelona, alguma coisa assim. Né? Então, basta-nos o havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode estar em... que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinadamente recusado a render-se à evidência, expulsado de seu seio todos que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? Que crédito teria merecido e que autoridade teria tido entre povos cultos uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigo de fé? Bom, isso a gente já... Vamos falar assim, nós que vivemos o catolicismo, lá no passado, a gente viveu muito isso aqui e era colocado de um jeito, a fé, é o mistério, né? Então, tá certo. Vamos lá. Logo que a evidência se patenteou, a Igreja prudentemente se colocou do lado da evidência. Uma vez provado que certas coisas reais são impossíveis sem a reencarnação, e que alguns pontos do dogma religioso não podem ser explicados a não ser por esse meio, cumpre admiti-la e reconhecer que é meramente
aparente o antagonismo entre a doutrina da reencarnação e tais pontos. Mais adiante mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que, da doutrina das vidas sucessivas, separa a religião e que a essa não faria aquela doutrina maior mal do que lhe fizera a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, parece desmentir os textos sagrados. Ademais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhes fez essa recomendação: não faleis a ninguém do que acabaste de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. A gente tem que entender, gente, vamos pôr a cabeça assim, vamos imaginar. A gente vive num mundo que está uma evolução tecnológica, uma evolução imensa, uma evolução do conhecimento astronômico imensa, né, dos astros e tudo isso, coisas absurdas e coisas que são faladas, parece conto da carochinha para a gente, que ainda existem pessoas que são voltadas para isso, uma quantidade enorme de religião concitando as pessoas a se voltarem para o Velho Testamento. Quer dizer, é um atraso que infelizmente existe. A gente tem que acreditar que o que conta é o que está dentro das pessoas, mas também a gente tem que compreender que se a pessoa não busca o conhecimento, não busca entender, ela está em atraso. E uma hora ela cai no conto do vigário, que isso existe demais. Então nós temos que entender isso. Onde nós colocamos a nossa mente, onde nós colocamos o nosso coração. Isso é uma coisa importante, né? Vamos mais. Perguntaram então seus discípulos: por que diz os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Todo mundo conhece essa passagem, né? Respondeu-lhes Jesus: é certo que Elias há de vir, e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo, darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderam então seus discípulos que era de João Batista que lhes falava. Pois que João Batista for Elias, houve a reencarnação do espírito ou da alma, de Elias no corpo de João Batista. Óbvio, né? Ademais, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer aceitemos, quer não, isso não constituirá motivo de que deixemos de sofrer desde que ela exista, malgrado todas as crenças em contrário. O essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. O melhor título que, ao nosso ver, recomenda a ideia da reencarnação é o de ser, antes de tudo, lógica. Outro, no entanto, ela apresenta o de a confirmar os fatos positivos e, por assim dizer, materiais, que um estudo atento e racional revela a quem se deu o trabalho de observar com paciência e perseverança, e diante dos quais não há mais lugar para a dúvida. Quando esses fatos se houverem popularizado, como os da formação e do envolvimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência. Os que lhes colocarem oposição ver-se-ão constrangidos a desdizer-se. Aqui os espíritos, o Kardec está colocando a questão, como isso foi escrito naquela época, a própria questão da criação da Terra, 6 dias, toda aquela história, ainda era muito forte. E ele está dizendo, quando isso ficar popularizado, que não faz sentido nenhum, o homem vai cair em si. O problema é que não é tão simples assim, como às vezes eles imaginam. Não é. Porque existem os falsos profetas que chegam e começam a usar o Velho Testamento como se fosse a coisa mais importante do que o próprio Cristo. Eles tiram Cristo da religião e deixam o Velho Testamento. No Velho Testamento existe margem para o que quiser, para tudo. Ali tem coisas absurdas e ali existe margem para tudo. Então não foi tão simples assim. Existe uma quantidade imensa de seres que seguem de uma forma quase cega determinadas coisas. E a gente que estuda, que vê essas coisas, a gente sabe como é. E tem coisas acontecendo em religiões, em igrejas, né?
que são templos, né? Que são absurdas, que você fala, não acredito nisso que está acontecendo aqui, e está acontecendo. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que, sem ela, se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça, que constitui para o homem a âncora de salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho de João, capítulo 3, respondendo a Nicodemos. Eu acho que todo mundo conhece essa passagem de Jesus e Nicodemos que fala, né, que precisa nascer de novo, né? Eu não vou ler aqui. Precisa nascer de novo, e nascer de novo, Nicodemos fica em dúvida, mas nascer como? Minha mãe já morreu, eu sou um homem velho. Jesus, não é nada disso, você não está entendendo, né? Nascer de novo é a reencarnação, é nascer de novo. O corpo vai ser feito de novo por qualquer pai, qualquer mãe, não importa aí quem vai fazer, e o espírito vai voltar, né? E aqui o Miramês faz alguns comentários. Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo aqui. Ó, está faltando 13 minutos. Esses comentários levam um tempinho. Eu vou fazer uma sugestão para vocês. Eu não vou ler esse comentário, mas eu vou pedir um favor. Eu vou passar essa parte do 222 para vocês por e-mail, apesar que se vocês olharem lá no Livro dos Espíritos, se vocês têm, basta olhar e pegar. Vocês não vão conseguir pegar o comentário de Miramês no Livro dos Espíritos, porque isso aqui ele não vem no livro, ele vem de um local do PDF que fala, quer ver os comentários de Miramês da fé? Pum, aí traz. Então eu vou fazer assim, eu vou pegar toda essa questão 222 e vou colocar no e-mail com esses comentários, e o que eu vou sugerir para vocês, não precisa ler aquilo tudo lá, que aquilo não é nada, tem nada complicado de entender, mas os comentários do Miramês, eu gostaria que vocês lessem e marcassem coisas simples, alguma dúvida ou alguma coisa que não entendeu. E a gente gasta alguns minutos na próxima aula para a gente falar delas. Se vocês concordam com isso, ok. Perguntas, dúvidas, eu vou saindo daqui para a gente conversar um pouco, se quiser. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais gente que chegou aqui. Chegou bastante gente. A Vitória está aqui. Roberto. Ok, vou deixar assim, desse jeito, porque tem muita gente que está se quiser falar, aí abre o microfone, aí eu quero falar. A gente vai puxar para dentro da sala, tá? A gente faz uma troca. Vamos lá. Ruela, você tem as questões na Bíblia que sobre as reencarnações, só os tópicos onde na Bíblia traz isso? A gente é muito questionado algumas vezes. Sim, a gente consegue isso fácil. Isso não é nada difícil, não. Tá? Eu vou dar uma pesquisadinha, mas com certeza tem. Esses dias mesmo eu fiz uma pesquisa, usei o IA, ele me deu um monte de coisa interessante. Eu vou fazer uma pesquisa e, se tiver, eu mando para vocês junto com esse material do Miramês. Perfeito. Tá bom? Ótimo. Alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, aproveitem. Aqui tudo certo. Era o questionamento do seu Paulo. Como Sim. Ele faz muito atendimento fraterno, algumas pessoas que são de outras religiões questionam ele. Perfeito, perfeito. Alguém mais? Se não tiver, a gente vai para a prece final aqui. Da nossa parte aqui pode ir para o encerramento, Ruela. Maurício, você não quer ajudar a gente fazendo a prece de encerramento, querido? Posso sim. Querido e amado Pai, agradecemos mais essa oportunidade de nos incentivar aos estudos, trazer o conhecimento, para que possamos também fazer a distribuição dessas informações da palavra do Senhor. Agradecemos a toda a espiritualidade que esteve junto, nos fortalecendo nessa missão e trazendo
o acalento a todos aqueles que necessitam de ajuda e ensinamentos. Estamos aqui porque amamos a doutrina e pedimos que o Senhor continue nos incentivando, dando força, para que continuemos aprendendo e podendo, assim, disseminar todo esse conhecimento. Agradeço também ao nosso professor ilustre que se desempenha e trabalha maravilhosamente, trazendo todas essas informações, fruto de muito estudo, paciência, determinação e tempo. Que ele seja sempre iluminado para continuar essa missão maravilhosa. Que assim seja, meu Pai. Graças a Deus. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me dão, porque isso me força a estudar também. Isso é muito bom. Gente, queridos, foi um prazer vocês todos aqui. Estou vendo aqui a Ana Vitória, que chegou, Roberto, Cacau, Nino, Yolanda, muitas pessoas. Graças a Deus, e vocês todos aí do centro. Gente, fica com Deus. Vamos encerrando aqui. Chegando no fim. Obrigado pela presença de todos. Estou fechando. Final de semana. Estou fechando aqui.